Hora de economia aqui no Jornal Jovem Pan. Hoje o dólar voltou a fechar em queda e seguiu abaixo dos R$5. Então, para saber os detalhes desse fechamento do mercado, vamos conversar a partir de agora com Alex André, que volta ao Jornal Jovem Pan. Ele é economista da Sara Invest Research, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Alex, seja bem-vindo. É uma honra, muito obrigado, Daniel, Lívia, conversar um pouquinho mais sobre economia e mercado. Perfeito, muito bom. O quanto as notícias que chegaram dos Estados Unidos, inflação dentro do esperado, também notícia de juros estabilizados, podem ter influenciado nessa cotação do dólar, e também o cenário político brasileiro, as recentes declarações do presidente da Câmara, podem ter impactado nas altas na Bolsa de Valores, hein? Com certeza, Daniel. Lá fora nós tivemos a divulgação do CPI, que é o índice de inflação ao consumidor americano, que veio dentro do esperado. Isso traz uma leitura que nos Estados Unidos tem os juros mais altos por mais tempo, sim, mas que não traga pressões inflacionárias de curto prazo. Isso era uma grande preocupação por lá, já que o emprego ainda continua muito aquecido. Por aqui no Brasil nós teremos aí o IPCA, o dado de inflação, que é o CPI brasileiro, que é o dado de inflação, de índice de preço ao consumidor brasileiro, que vai ser divulgado na sexta-feira. Então, uma grande expectativa, inclusive a Simone Tebet dizendo que ela previa aí que isso poderia ajudar, ou seja, o índice de inflação poderia cair. Ela disse, olha, não tem informação privilegiada, eu tomo decisões à base do boletim Focus. Então, todo o mercado fica um pouco ansioso, e já começa a repercutir. As falas do Lira foram falas positivas em relação ao arcabouço fiscal. Mas, por outro lado, a gente tem uma leitura mista por parte do campo político, porque a ala, a aliada ao presidente Lula, então nós temos ali os partidos encabeçados pelo PT, querendo mudar o arcabouço fiscal, querendo tirar, por exemplo, o Bolsa Família do teto, do teto do arcabouço fiscal. Então isso pode trazer algumas implicações, algum estresse aí no mercado financeiro, mas a Bolsa está no 5º dia seguido de alta, e o dólar, como você falou, 4,94, então essa semana começou muito bem. Agora, Alex, eu queria suas impressões em relação a essa pesquisa feita pela Quest, Genial Quest, que foi divulgada hoje, que aponta uma avaliação negativa do governo Lula por 86% das pessoas que foram entrevistadas, integrantes do mercado financeiro, principalmente. Mas, para além desse resultado individual, neste mês agora, de maio, queria que você fizesse uma relação com o último levantamento nesse mesmo sentido, que foi em março, em que essa avaliação negativa era 4 pontos percentuais maior, era de 90%. Então, houve uma tendência um pouco menos negativa de lá para cá. E quando a gente pega a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os economistas, analistas, profissionais dessa área já vêm com um pouquinho mais de otimismo, o atual governo. Lívia, eu acho que esse otimismo é na margem, ou seja, muito pequeno, como você falou, pela questão do arcabouço fiscal, que é uma sinalização que pode ter algum tipo de comportamento das contas públicas, mas isso ainda não está sendo definido. Então, o índice de reprovação por parte do governo é muito alto. A gente sabe que o governo, no começo do seu governo, do governo Lula, ele não usa o seu capital político para conter os gastos, mas para aumentar as despesas. Isso foi uma fala, inclusive, eu trouxe aqui na primeira participação que eu estive aqui na Jovem Pan. Então, é uma participação que eu sempre falo que o governo ele sempre está com pautas para gastar e não para controlar os gastos e sem responsabilidade fiscal. Isso eu sempre coloco como uma fala muito enfática que o governo não está cumprindo, basicamente nem com as suas promessas de campanha, porque para cumprir suas promessas de campanha, a gente sabe que o orçamento não vai ter espaço. Então o governo ele tenta achar algum tipo de espaço dentro do seu arcabouço, que ainda, apesar de ser frouxo, apesar de pode ter algumas implicações, algumas mudanças, mas sabemos que esse índice de reprovação vai continuar alto por um bom tempo, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tenta trazer algum tipo de sinalização para o governo, mas, por outro lado, a ala política, que tem uma grande distinção, o Lira, por outro lado, ele tenta facilitar com reforma tributária, com a questão do arcabouço fiscal, que teve outras questões, como, por exemplo, o marco do saneamento, que foram várias pautas que o governo trouxe, totalmente contrárias do governo anterior, que não beneficiaram a população e muito menos o mercado financeiro. Então, ou seja, Lívia e Daniel, eu trago que esses números são verdadeiros no sentido de a insatisfação não está só no mercado financeiro. A gente está vendo aí inadimplência recorde, as famílias aí tendo desemprego. Então, o cenário vai muito também atrelado à economia real e o mercado financeiro olha isso com muito cuidado. As principais notícias da economia com as análises de Alex André, economista convidado do Jornal Jovem Pan de hoje. Ele que é da Sara Invest Research, a quem agradecemos demais pela participação. Alex,
Grande abraço e até a próxima. Grande abraço, Daniel, Lívia. Até mais. Até mais. Boa noite.